No programa anterior, mostramos a vida, paixão e obra do Barão de Itararé, nome disfarce do jornalista Aparício Torelli, que é considerado o pai e o avô do humor político na imprensa brasileira. No capítulo de hoje, começa a ditadura militar. A resistência pela imprensa também. Repare bem na data deste jornal, 1º de abril de 1964. Preparado e rodado na madrugada de 31 de março para 1º de abril, o jornal Novos Rumos, ligado ao Partido Comunista Brasileiro, o Partidão, ainda tentava construir uma resistência ao golpe militar que já estava nas ruas. Já não dava tempo para mais nada. Distribuída clandestinamente e sem nomes de seus realizadores, esta foi a última edição de Novos Rumos, que se tornou uma espécie de símbolo de resistência no fronte de batalha da imprensa socialista que foi sufocada pela ditadura. Na verdade, o que nós estamos vendo, infelizmente, é uma das poucas cópias que circulou. Mas tem o seu valor histórico, porque deixou claro que o movimento dos trabalhadores, os sindicatos, tinham declarado a sua total e completa oposição ao golpe e a convocação da greve geral de qualquer tipo, bloqueiam o golpe. Infelizmente, não foi possível. Essa capa é da edição de estreia da revista Pif Paf, a primeira publicação de oposição à ditadura que a gente já comentou no primeiro episódio, lembra? Com a data de 21 de maio de 1964, dirigida pelo jornalista e chargista Milor Fernandes, contava com equipe de craques do texto e da caricatura: Jaguar, Cláudios, Ziraldo, Fortuna e Sérgio Porto. A tradição da imprensa brasileira de combate, de oposição, não tinha papas na língua com seu deboche permanente e humor devastador. Outras duas marcas registradas dos jornais brasileiros de resistência. O humor, ele existe para desvelar justamente os mecanismos escondidos, para mostrar os pés de barro de quem se julga não sei o quê, para atacar o poder qualquer que ele seja. O humor não tem bandeira, não tem lei, não tem Deus nem nada. Então, a situação, naturalmente, é uma situação em que este humor é um humor corrosivo em relação ao ridículo dos generais, etc. Aqui, no Pif Paf, há várias charges. Olha como o Pif Paf, em 1964, tratava o mundo político da sua época. Foi uma convocação de última hora. Então, tragam coisas porque o Milor vai fazer o Pif Paf e a gente foi, né? Uns ficaram mais tempo lá, etc. Eu, desde o início, colaborei. Eu acho que no primeiro número do Pif Paf eu fiz um desenho que até hoje eu acho que é o que me pedem mais para reproduzir, e que é um menininho que vende drops, né? Agarrado pelo guarda, né? E dizendo, eu fiz sem querer, eu só gritei, olha o drops, e todo mundo está correndo do guarda. Então isso aqui mostra um momento de pavor das pessoas do que podia acontecer, o que significava o drops na época, né? O tiro certeiro que tirou o Pif Paf do combate aconteceu no número 8 da revista, na última página. Quem avisa, amigo é. Se o governo continuar deixando que certos jornalistas falem em eleições, se o governo continuar deixando que determinados jornais façam restrições à sua política financeira, se o governo continuar deixando que alguns políticos teimem em manter suas candidaturas, se o governo continuar deixando que algumas pessoas pensem por sua própria cabeça e, sobretudo, se o governo continuar deixando que circule esta revista com toda a sua irreverência e crítica, dentro em breve estaremos caindo numa democracia. Resultado da advertência? A revista foi apreendida, Milor desistiu momentaneamente de ficar dando murro em pontas de faca e tirou o Pif Paf de circulação. O Milor resolveu fechar,
Num texto que eu escrevi para os 40 anos depois, eu digo, olha, esse Scratch mostrou, jogou e tal, dizendo que o talento é melhor que a butinada. Mas aí vem a repressão, e a repressão fica furiosa quando a gente tira o time de campo, porque achavam que devia levar todas as butinadas do mundo, mas o Milor tirou a tempo, ficou com as dívidas, pagou aos poucos, etc. Uma voz que vinha de Minas Gerais já estava denunciando o golpe muito antes dele acontecer. Era o jornal Binômio, semanário dirigido pelo jornalista José Maria Rabelo. Ao contrário do Pif Paf, que foi lançado em 64, o Binômio já vinha fazendo oposição desde 52. Ou seja, estava sempre alerta para criticar, sempre na oposição e sempre tentando manter a independência. Tem uma sacada do Binômio que é sensacional. Olha só, no primeiro número do semanário, os jovens jornalistas mineiros deixaram bem claro na capa do jornal: não aceitamos publicidade do governo do estado, da prefeitura, da companhia telefônica, da companhia de força e luz e de toda e qualquer firma, organização ou entidade que tenha por norma controlar a imprensa por intermédio da publicidade. Com humor e fina ironia, o Binômio concluía: pelo menos uma vantagem nós levamos. Não temos concorrente na praça. A partir do final de 61, ano de crise por conta da renúncia do presidente Jânio Quadros, o Binômio comeu o pão que o diabo amassou. Chegava a Belo Horizonte para comandar a principal unidade do exército em Minas, o general João Punaro Bley, que vinha com fama de truculento. Truculento? O jornal não deixou por menos. Foi atrás da biografia do general. Em dezembro de 1961, dava a seguinte manchete com letras garrafais: democrata hoje, fascista ontem. E logo abaixo: quem é afinal esse general Punaro Bley? Quem conta o que aconteceu é o próprio diretor do jornal, José Maria Rabelo. Chegou uma mocinha lá da portaria e disse: olha, tem um militar lá fora, muito nervoso, parece que está muito nervoso, quer falar com o senhor. Eu falei, aí falei com a turma lá, do trote, não, parece que o homem está aí mesmo. E era o homem, sabe? E eu falei, general, faça favor, assente-se e vamos conversar. Eu disse, não vem cá conversar, não. Quero saber quem foi que escreveu essa merda contra mim. Eu falei, isso aí não é merda. Isso aí é uma reportagem muito fundamentada e eu respondo por tudo que sai publicado. Eu sou o responsável. Então você é um fiado da puta e me agarrou pelo pescoço. E veio em cima. Aí rolou aquele barulhão lá, demos várias voltas no chão e tal. Com o barulho entraram os companheiros na sala e nos separaram. Aí que eu vi que realmente ele estava muito afetado, estava com o olho esquerdo fechado e um hematoma enorme no lado direito superior. E a roupa toda desgranhada. Aos trancos, barrancos, prisões e perseguições, o Binômio resistiu até 2 de fevereiro de 64, 2 meses antes do golpe. Nesse dia, a redação foi invadida, saqueada e destruída. 3 anos depois, em 1967, no Rio de Janeiro, um grupo de jornalistas e intelectuais criava o Sol, um tipo diferente de jornal alternativo que saía encartado dentro de um jornal bem popular, o Jornal dos Esportes. O sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia... Experiência diferente e bem-sucedida de imprensa alternativa, até porque tinha à disposição uma gráfica muito bem montada. Foi uma pena que o Sol tenha circulado somente 6 meses. Seu criador foi Reinaldo Jardim. A ideia do Sol era fazer uma escola de jornalismo, né? Que aí achava a imprensa muito ruim e tal. Era fazer uma faculdade de jornalismo. A faculdade não saiu por motivos, deve ser, econômicos, mas o jornal saiu. Cada edição vai ter um artista fazendo. Cada número é uma novidade. Cada número é uma obra de arte. Reinaldo Jardim deu um toque inovador ao criar uma publicação para ser lida no ônibus, já que se tratava de um jornal de esportes. Olha só que sacada genial. A, B, C, D. Então, 8C seria na página 8 aqui.
Certo. Entendeu? Entendi. Agora, por exemplo, também poderia você dobrar o jornal desse jeito, dentro, né? Dentro também dela. E ler assim, esse podia. quadrado também dentro. Podia tudo, E você podia também, eventualmente, se fosse uma matéria muito grande, que precisasse de muito espaço, você lê assim. Uma vez o chefe da oficina, o pessoal de oficina é muito conservador, né? Normalmente, coisa e tal. Veio nervosíssimo falar comigo. Dona Ana, a senhora autorizou esse título? Eu olhei, era um título interno, eu não tinha lido a página inteira da página do CONI, que nós tínhamos como... Era um luxo. O editor de polícia era Carlos Heitor Coni. E Coni, então, era uma notícia boba de uma inundação, de muita chuva. Então, tá assim, chove paca no Paraná. Aí o cara quer saber, mas pode? Chove paca? Eu disse, é assim que vai. Não foi assim que o editor escreveu? É assim que vai. Fico aqui pensando se a galera, o pessoal mais jovem, sabe o que quer dizer o paca aí nesse sentido. Sabe? Tudo bem. Não sabe? Presta atenção na leitura labial. Paca quer dizer... O Newton Carlos, que era outro fã, que não era do Sol, mas ia muito lá, espalhou a seguinte história. A Ana só autorizou porque ela não sabia o que era. Ana Calado, que foi a editora-chefe, conta até onde ia o engajamento dos repórteres do jornal. E o problema era que os repórteres às vezes entravam na manifestação. Porque o repórter do Sol não distinguia muito a militância. Todo mundo era militante de alguma organização. A meninada lá, né? Nesse mesmo período, em 1967, em São Paulo, surgia no Grêmio de Estudantes da Faculdade de Filosofia da USP o jornal Amanhã. Uma experiência, no mínimo, ambiciosa, porque estudantes e jovens jornalistas tentavam se comunicar com intelectuais e trabalhadores, além do seu público cativo de universitários. O que ajudava muito a dar certo é que o jornal tinha dinheiro, porque era financiado pelo cursinho vestibular mantido pelo Grêmio Estudantil da Filosofia. Podiam assim contratar jornalistas. Tonico Ferreira, que era estudante de arquitetura na FAO, foi o diagramador. Zé Arantes, ele era o presidente do Grêmio da Filosofia, que era o principal centro político, era mais importante que a UEE. Era o que comandava ali na Maria Antônia, era o principal dirigente político do movimento estudantil na época. Ele tinha o dinheiro, ele conhecia o Raimundo, porque os dois tinham sido expulsos do ITA. A Raimundo foi para lá, era lá que estavam os estudantes que poderiam fazer isso aqui. Aí o Cláudio foi lá. Fez esse logotipo, ele fez isso aqui e depois falou assim, eu não vou fazer esse jornal, não, porque isso é muito chato, né? Aí chegou para mim lá na FAO e falou assim, Tonico, olha, me pediram para ir fazer essa diagramação, eu fiz o logotipo e já estou satisfeito, você não quer ir lá diagramar? Eu falei, pô, fui lá, mas já tinha um amigo lá dentro, que era o Merlino, né? Aí eu conheci o Raimundo lá, uma figura meio estranha quando eu vi o Raimundo, né? Com aquelas pernas de garrincha e sempre mal arrumado, né? Que faz o estilo dele, né? Aquele jeito muito brincalhão e sempre dominando a cena, né? Ele dominava a cena. E eu comecei a diagramar lá. E foi aí nós fizemos acho que 7 números aqui, 7 semanas, né? E quando faltava dinheiro para pagar os profissionais, o pessoal do Grêmio logo achava uma saída. Recebi um salário. Quem pagou o salário? José Dirceu. Raimundo, pô, não ia pagar um negocinho aqui para nós, não sei o quê, não vai vir o dinheiro e tal. Aí fomos lá reclamar com o Zé Arantes deu um jeito, papai deixar que eu dou uns jeito. Aí veio um dia, nós estamos lá em cima, sobe o José Dirceu,
Dirceu, como a gente chamava, ele não era nada ainda. E eles carregando um saco de dinheiro. Ele tinha feito um pedágio na rua Maria Antônia para pedir dinheiro para os motoristas de carro. E aí me deu um bolo de dinheiro, mais ou menos metade do salário de um mês, embora eu tivesse trabalhado 2 meses, né? Além da imprensa alternativa nas bancas, é também neste período que floresce a imprensa clandestina, feita basicamente por partidos e agrupamentos políticos mantidos na ilegalidade. O Partidão, por exemplo, publicou, depois do golpe, a Voz Operária, que durante 10 anos foi feita no Rio de Janeiro e era editada pelo jornalista e dirigente Orlando Bonfim. Esse jornal, como eu dizia, ele era importante porque ele é o que tem maior persistência. Quer dizer, ele vai de 64 a 79. E ele saiu sempre. É fundamental para um partido comunista ter o seu jornal. Não importa nada. O jornal tem que existir. Isso nasce desde Lenin. Quando Lenin, em 1903, me corrija, acho que ele fez o Iskra. E tem que fazer o jornal. O Partido Comunista está na desgraça maior, morreu todo mundo, mas tem que ter o jornal, porque se não tiver o jornal, não tem partido. E mesmo com o golpe de 64, o partido encontrou caminhos criativos para manter a gráfica e uma pequena redação. Tá vendo essa foto que tem no teto uma abertura, uma espécie de janela? Pois bem, este buraco é a única entrada para uma gráfica do Partido Comunista e que era tampado por uma caixa d'água. Para entrar na sala, era preciso esvaziar a caixa d'água e empurrá-la. Apesar desses cuidados, a gráfica acabou sendo descoberta pela polícia. Um dos responsáveis pela gráfica, Alberto Aleixo, que morreu em consequência da tortura, era irmão de Pedro Aleixo, na época vice-presidente da República do general Costa e Silva. Aí então se decide, correndo, fazer no exterior. Mas fazendo de conta que está sendo feito no interior. Era importante. Esse era o truque. Isso caiu, então, correndo, se cria uma redação em Paris e se tenta imprimir o jornal. A decisão é que se faça em Roma, a impressão. Só que quando nós vimos o jornal foi de se matar, por um motivo muito simples. A bendita gráfica não tinha nenhum sinal brasileiro. Então, por exemplo, não existia o C cedilha, não existia o tio. Então, nós vamos ver resolução política do CC, do PCB. Então, esse número foi a verdadeira tragédia. Quando eu entreguei isso ao Prestes, eu falei, aceito ser fuzilado. Voz Operária nunca deixou de circular. Foi publicada no exterior até 1979, quando muda o nome para Voz da Unidade e volta às bancas de jornais. Com a cisão, em 1962, do mundo comunista brasileiro entre PCB, que tinha em Luiz Carlos Prestes, o líder inconteste, e o PCdoB, comandado por João Amazonas, a imprensa dos dois partidos também se dividiu. O PCdoB relançou ainda em 62 a Classe Operária, antigo jornal do partido. Depois do golpe militar de 64, o jornal foi dirigido por Carlos Danielli. Eles arrumaram lá um mimeógrafo a óleo, né? Tinta a óleo, é uma tinta a óleo. E aí, elétrico, né? Aqueles álcool era à mão, né? Você tinha que rodar cada passada, passava um papel. E passei a fazer com esse mimeógrafo a tinta e elétrico. Em 1972, com a morte de Daniele sob tortura e a prisão de Amelinha e César, o jornal passa a ser feito por outros dirigentes. Depois do massacre da Lapa, em dezembro de 1976, Classe Operária passa a ser feita no exterior e divulgada no Brasil pelas ondas da rádio Tirana da Albânia.
Em 1979, volta a ser impressa no país. Libertação circulou na clandestinidade e por 7 anos, de 1968 a 1975, teve 56 edições, média de 8 por ano. E uma particularidade, o seu editor, do início ao fim, foi o jornalista Carlos Azevedo. A direção da AP dedicou atenção à libertação. Ao longo dos anos, o jornal sempre teve um dirigente nacional. Haroldo Lima, Aldo Arantes, Renato Rabelo e Duarte Pereira. Aí foi necessário reorganizar a redação do Libertação. Aí, durante algum tempo não tinha, só tinha o Azevedo, não era Azevedo? Eu e ele que iam fazendo e tal, algum dirigente que colaborava, escrevia alguma coisa e tal. Novas situações, novas tarefas, deve ser uma coisa meio da conjuntura, né? Tinha mudado. Tem uma matéria que deve ser mais histórica, que é a farsa da independência, porque é o número de setembro, é um pouco a denúncia. 70. Nessa época ainda não tinha uma gráfica, pelo que eu me lembro, uma gráfica montada. Então se arrumava mimeógrafos, às vezes numa paróquia. O Duarte me indicou uma igreja em Hermelino Matarazzo. Eu fui lá e fiz o jornal lá. Eu tinha 2, 3 dias imprimindo o jornal lá e tal. No fim já estava a maior desconfiança, as beatas estavam todas arrepiadas com o negócio. Aí saí com aquele carro cheio de jornal ali. Outra vez também eu fiz numa igreja em Santana. Tudo era o Duarte que tinha contato com os padres e tal. Entre 1967 e 69, o movimento comunista internacionalista e de tendência trotskista publicou o Bandeira Vermelha. Seu principal redator, o jornalista Hermínio Saqueta. O Guerrilheiro surge em 1968. É o jornal da ALN, dirigida por Carlos Marighella, que defende uma organização voltada diretamente para a luta armada. Os mimeógrafos não paravam de rodar em centros acadêmicos, casas paroquiais e casas de militantes transformados em gráficas clandestinas. É uma geração inteira de militantes querendo lutar contra a ditadura. Um duro embate que ainda estava no começo. Eu sou contra isso. Sou contra, diziam. Cada um ia ser contra como podia, fazendo jornal, fazendo uma passeata, pintando um muro, rezando ou morrendo. Não tinha limite para isso. Se podia morrer para isso. Se podia morrer para conquistar o futuro, de ter um país onde você poderia se olhar nos olhos. No próximo episódio, ler a imprensa alternativa era quase uma obrigação para saber o que estava acontecendo no país. E aí, na reunião preparatória que eu não estava, o Jaguar disse a frase, já que vão chamar a gente de Pasquim mesmo, Pasquim é o jornal vagabundo, né? Já que vão nos chamar de Pasquim, vamos botar o nome de Pasquim no jornal, vamos assumir o Pasquim. Começam a surgir tensões dentro do jornal, que vão levar ao desentendimento entre nós e a minha demissão do cargo de editor do jornal.